Olá, tudo bom? Sétimo ano, bom dia primeiramente. Então, hoje nós vamos corrigir os exercícios referentes ao capítulo 4 de Invertebrados 2, que a gente falou sobre anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, tá bom? Então, peguem o livro de vocês aí, vamos corrigindo para ver se vocês acertaram tudo bonitinho. Então, vamos lá. A primeira página que a gente vai ver é a página 258. Essa página, a primeira questão está falando: cachoeira está infestada de sanguessugas, né? Então, primeira pergunta: as sanguessugas são anelídeos, cite duas características desse filo. Então, os alunos podem comentar que os anelídeos são animais que apresentam um corpo segmentado, tubo digestório completo, sistema circulatório fechado, trocas gasosas através da pele. Tegumento aqui significa que as trocas gasosas não ocorrem por pulmões nem por traqueal. Aqui é pela pele, tá? E a alimentação variada. Letra B, marque um X no grupo dos anelídeos no qual pertencem as sanguessugas. Então, as sanguessugas são aqueles anelídeos que têm uma ventosa nas extremidades, não possuem cerdas, então são irudíneos. Letra C, qual é a estrutura que as sanguessugas utilizam para se fixar nos membros, né, dos seus hospedeiros? Então, são as ventosas, que dentro da ventosa tem como se fosse uma agulhinha, né? E aí ela vai perfurar a pele e começar a retirar o sangue. D, por que sanguessugas têm o hábito de grudar nos outros seres vivos? Então, justamente por causa das ventosas e porque elas sugam esse fluido que é o sangue, né? Depois, página 259. A gente tem aqui um complete. Em relação aos moluscos, complete as sentenças abaixo. Então, os bivalves caracterizam-se principalmente por apresentar duas conchas. Então, lembra de dois, né? Bivalves, duas conchas. Cefalópodes possuem tentáculos ligados à cabeça, que podem ter ventosas ou não. Depois, os gastrópodes possuem dois pares de tentáculos na cabeça, concha sobre o pé, com exceção às lesmas que não têm concha, só os caracóis e os caramujos. 3. Entre 7.000 anos atrás, houve no Brasil habitantes chamados sambaqueiros, que provavelmente viveram na pesca, ou seja, uma população, seres vivos chamados sambaqueiros, que utilizavam o sambaqui como maneira, né, de sua sobrevivência. O termo sambaqueiro se refere aos sambaquis, formação composta basicamente por conchas e sedimentos. Em relação a isso, se pergunta: qual é a principal importância das conchas para os moluscos? É a proteção do corpo, tá? A proteção da parte mole do corpo. Letra B, durante certo tempo os sambaquis foram explorados, e qual a importância disso para a pesquisa? Principalmente porque o sambaquis guarda ali um registro, né, através dos fósseis. Então, fala aí sobre os sambaquis e os fósseis. Importância da história no Brasil também. Página 274. A gente tem ali, também completar as lacunas, né? Então, os diplópodes apresentam cabeça, corpo alongado e o corpo dividido em vários segmentos. Os crustáceos apresentam carapaça, grande quantidade de apêndices e dois pares de antenas. Quilópodes apresentam um corpo segmentado também, com vários segmentos. Insetos apresentam 3 pares de pernas articuladas, um par de antenas e o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. E os aracnídeos apresentam 4 pares de pernas, 2 de apêndices na região da boca, né, que são as quelíceras, não é? E os pedipalpos também. Número 2. Em uma aula de ciências, o professor apresentou 3 grupos de artrópodes. Então, o grupo 1, aranha e besouro, o grupo 2, barata e escorpião, e o grupo 3, caranguejo e siri. Letra A. Veja se os grupos estão formados corretamente. Então, barata e besouro, insetos, aranha e escorpião, aracnídeos. Ele botou barata, e barata não é aracnídeo. Caranguejo e siri como crustáceo, era o único que estava certo. Letra B. Cite uma característica exclusiva para cada um dos grupos. Então, insetos, 3 pares de apêndices locomotores e 1 par de antena. Aracnídeos, 4 pares de pernas e não tem antenas. E crustáceos, grande quantidade de apêndices e possuem carapaça. Depois, na página 275, o bicho da seda é uma larva de uma mariposa, vem falando desse texto todo. Aí vem falando, de acordo com o texto, qual é a importância do feromônio para a mariposa. Então, isso aí está chamando a questão do acasalamento, né?
que é liberado no ar e aí o macho consegue sentir esse cheiro a longos quilômetros. Então é mais na questão de reprodução. Marque um X no desenvolvimento da mariposa. É direto, metamorfose completa ou incompleta? É uma metamorfose completa. E justifique sua resposta. Então, qual é a característica da metamorfose completa? Então, o desenvolvimento da metamorfose completa tem todas as fases de ovo, larva, pupa e a forma adulta. E não há presença de ninfas. E aqui embaixo era para desembaralhar as letras e vocês descobrirem a palavra, né? Sericicultura, tá? Que é o nome ligado à criação dessa seda produzida pelo bicho da seda. Que outro grupo de artrópodes produz glândulas produtoras de seda? É a aranha, né? As aranhas, os araneídeos. Só que a função é diferente. No caso do bicho da seda, é mais para a questão da proteção do momento da reprodução ali, né? Da questão dos ovos, proteção dos ovos. Já os aracnídeos não, aquilo ali pode ter várias funções. Para ela andar em cima da teia, para ela ajudar a se alimentar, prender, né, as presas, proteger os ovinhos, entre outras coisas. Página 276, a gente tem lá em cima, ó. Gustavo brincava com seu cachorro quando encontrou 2 diferentes tipos de artrópodes. O garoto os retirou e colocou cada artrópode em um recipiente. Então, o recipiente 1 tinha 4 pares, cefalotórax, antenas ausentes, caminhava e não tinha asas. E o segundo artrópode, 3 pares de pernas, cabeça, tórax e abdômen, 1 par saltava e eram ausentes. Então, no recipiente 1 era o aracnídeo e no recipiente 2 era um inseto. Quais são os nomes dos artrópodes que possivelmente esse menino colocou? Então, pode ser um carrapato no recipiente 1 e o 2 pode ser uma pulga, já que veio do cachorro, né, gente? Vamos lembrar. A presença desses artrópodes pode prejudicar a saúde? Com certeza, porque esses artrópodes aqui, tanto o carrapato quanto a pulga, sugam sangue, causam doenças, um monte de coisa assim que pode causar danos aí ao animal. Alguns seres vivos, como o bicho-pau, utilizam-se da camuflagem. Olha só como é que ele tá. Ele tá aqui, ó. Esse é o bicho, não é um graveto não, gente. É ele mesmo. Olha que legal. Então, letra A, identifique, circule o bicho-pau. Então, tá aqui, ó. Você tem que circular. Letra B, que grupo de artrópodes pertence? Então, é os insetos. E letra C, quais são as características marcantes? Então, das características próprias dos insetos, eles possuem 3 pares de pernas. Depois, na página 282, deixa eu voltar. Aí agora a gente vem falando sobre os quinidários, né? Associa as informações correspondentes. Não é quinidários não, tá, gente? Desculpa. Aqui é de equinodermos. Então, ó, o grupo A, equinodermos do grupo holotuiroides. Letra B, a maioria das espécies possui espinhos. Letra C, tem pedúnculo. Letra D, formato de estrela. Letra E, corpo alongado, não possui braços. Letra F, crinoides. G, asteroides. E H, equinoides. Então, ó, coloquei aqui a correlação das letras, tá? Vejam se vocês colocaram certinho. Depois também, na próxima página, 283, falando sobre os equinodermos, a gente tem 2 estrelas do mar e a questão aí de locomoção e alimentação. Então, descreve o nome das estruturas. Então, A, disco central, B, madreporito, C, o ânus, D, espinho, E, braço, F, boca, G, pés ambulacrários e H, sulcos ambulacrários. Descreva a importância das estruturas representadas pela letra G. A letra G aqui, ó, são os pés ambulacrários. Então, é uma estrutura tanto de locomoção quanto de alimentação, para capturar as suas presas, né? E número 3, relacione os itens da coluna da direita com a esquerda. Então, ó, número 1, aqui embaixo, ó, alguns grupos apresentam locomoção e auxiliam na captura, que no caso são pés ambulacrários. 2, simetria radial, que divide o corpo do animal em partes iguais. 3, lanterna de Aristóteles, que é composto por canais onde a água circula. E 4, sistema hidrovascular. Não, botei 3 aqui, ó. Sistema hidrovascular, esse é onde a água circula. E número 3, o lanterna é o que auxilia na obtenção de alimento. Próximo aqui, tá chegando no final do capítulo, é aquele resumo. Então, vocês verifiquem aqui se vocês fizeram certinho, que é mais assim a questão das características principais, né, desses grupos. Então, falando dos anelídeos, depois falando dos moluscos, dos artrópodes, e na próxima página vai falar dos equinodermos, tá vendo aqui?
A concha tá nos gastrópodes, aqui ó, os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. E lá no Mais Atividades, então página 287, falando aí, voltando lá no capítulo, falando um pouco sobre o fóssil, né, a Luzia, que era o fóssil antigo que fez assim grande parte da pesquisa atual. Então, ó, apesar de pertencerem a diferentes espécies, Lucy e Luzia fazem parte da mesma família, que são a dos hominídeos. Que características esse grupo tem em comum? Lá no livro de vocês tem as características dos hominídeos, tá? Então, ó, ausência de cauda, pernas longas, posição da coluna vertebral adequada, postura ereta. Letra B. Luzia é considerado o fóssil de hominídeo mais antigo das Américas. Qual é a sua importância? Ou seja, deixa os vestígios para que a gente conheça como que era a anatomia, como que vivia, onde que vivia. Isso tudo mostra a história dos nossos ancestrais. Número 2. Tem aqui ó, a foto de uma anêmona, né? Anêmona não, de uma medusa, ou seja, de um queridário. A estrutura 1 são os tentáculos e a letra B, qual é a importância dessa estrutura? Os tentáculos têm ali os quinidócitos, né, que são as estruturas onde tem o veneno, que paralisam as suas presas e eles conseguem se alimentar ou se defender. Página 288, a gente vê ali ó, que vai falar sobre a doença de Chagas, que é passada por um barbeiro, que é um besouro, que é um inseto. Então aí, em virtude disso, ó, 1, 2, 3, tem várias afirmativas até a 7, e a gente tinha que marcar as corretas. Ó. Marque um X nas propostas que têm maior eficácia para a prevenção de esquistossomose. Esquistossomose, que é aquela causada lá pelo esquistossomo, tá? O esquistossomo, para quem não lembra, é um plateuminto, do mesmo grupo das tênias e das planárias. A proposta 2, ó, melhorar o saneamento básico. Proposta 3, realizar campanhas da conscientização de não entrar para tomar banho em lagos. Proposta 4, ó, realizar uma campanha informando as noções básicas de higiene. Proposta 5, orientar sobre a poluição, sobre a população para poder ter formas de higiene e de tratamento da água. E só, até a 5. Letra B, quais os principais sintomas, né? Dor na barriga, dor abdominal, o inchaço, né, do fígado, muito enjoo, diarreia. Aí sim, aqui falando da doença de Chagas, causada aqui por um inseto que é o barbeiro, que é um besouro. E aí ele pergunta, ó, a doença de Chagas é causada pela picada desse inseto. Das medidas propostas, dessas medidas aqui, qual que são as que a gente consegue se encaixar para evitar, no caso, a doença de Chagas? É a 6 e a 7 aqui, ó. Orientar sobre as melhorias das construções. Por quê? Porque ele utiliza, né, os esconderijos do barbeiro naquelas casas onde tem barro, né? Então, eles cavam ali e ficam ali dentro. Se a pessoa vive ali, acaba sendo exposto e acaba sendo picado. E estimular o uso de telas das janelas. Então, nos locais onde sabe que tem o barbeiro, a tela impede que o inseto entre, né, dentro da casa. Na página 289 tem aquela cruzadinha, né, onde você tinha que achar as palavrinhas e depois você criar aqui o que aconteceria se algum tipo de influência. Não, aqui é só achar, né, do sistema circulatório fechado dos anelídeos e dos gastrópodes também. E aqui embaixo falava sobre a questão de o que aconteceria. E foi mal, gente. O que aconteceria se essa estrelinha do mar aqui fofa tivesse a quantidade dessa população fosse diminuída. Como qualquer consequência, né, de uma retirada de espécie no ambiente causa um desequilíbrio nas cadeias alimentares. E isso causa consequências nos outros animais que se alimentam deles, né, que vão aumentar de população, os animais que eles se alimentariam também, entre outras consequências. E aqui nessa última parte tem falando sobre a cruzadinha, sobre a importância ali da água, né, longe da água. Aí o Armandinho fala, então, por que a mãe do Armandinho quer que ele fique longe? Então, ó, água viva queima, né, queima. Não é que queimar de fogo, é porque ela tem uma substância tóxica que fica queimando na pele, né, a sensação é de queimadura. Em que parte do corpo das águas-vivas se localizam essas estruturas de defesa? Nos tentáculos. Número 7, some os valores numéricos das sentenças incorretas. Ó, observa aqui, ó, incorreta. O que está incorreto aqui? A número 2, ó. Não, a número 14. Em muitos poliquetas, os alimentos são capturados por meio de
tentáculos. Poliqueto não tem tentáculo. Então, né? Número 8, fotografia abaixo, a gente vai ter um caranguejo ermitão, não dá nem para identificar ele direito, de tão grande que ele é. Então, era para dizer tudo sobre ele, né? Classificação, ó, filo dos artrópodes, classe dos crustáceos, abdômen reduzido virado para baixo. Por que ele se fixa nas conchas? Então, para que fique protegido. E o seu desenvolvimento, depois da equidise, ele deixa a concha antiga, pois precisa de uma concha nova maior. Lembra que os artrópodes têm essa questão da equidise, ou seja, da troca da carapaça, da troca do exoesqueleto, como maneira deles conseguirem crescer, o corpo crescer e a concha se adequar ao crescimento. Então, de tempos em tempos, esse exoesqueleto é trocado, tá bom? E é isso, ó, exercício na folhinha, vou estar postando hoje e vocês depois vão fazer, né, direitinho, lembrando que as nossas aulas agora são só quarta-feira, isso significa que vocês têm essa semana para poder fazer a folhinha, no máximo aí para me mandar até terça-feira que vem, porque na quarta já vai ter aula de revisão, tá, aula de correção dessa folhinha. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá?